Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso tutorial Como fazer crochê. Esse vídeo é a parte 2 de como ler gráficos de crochê. No vídeo anterior, vimos alguns símbolos dos gráficos e o que eles significam. Se você perdeu esse vídeo, vou deixar aqui no cards. Hoje faremos uma peça no crochê filé. Aqui um pequeno gráfico em crochê filé. O crochê filé forma desenhos nas suas peças. É uma peça muito bonita. Vamos ver aqui. Nesse gráfico, nós podemos ver, além do desenho com os seus símbolos, algumas instruções que estão aqui na legenda, essa pequena legenda que eu fiz. Então, nós sabemos que para iniciar essa peça, a gente precisa de 24 correntinhas, que este símbolo marca o início, este símbolo marca o final. O X quer dizer 4 pontos altos e os quadrados, um ponto alto, 2 correntinhas e um ponto alto. Isso aqui é uma informação um pouco errada, tá? Mas nós vamos ver por que depois. Então, aqui eu tenho 7x por 7 carreiras. Então, temos que fazer 24 correntinhas. São 22 correntinhas para a base. E 2 correntinhas para subir o ponto. Aqui também coloquei o número das carreiras ímpares, que é uma informação que às vezes aparece nos gráficos. É apenas uma orientação. Então, a carreira ímpar, a primeira carreira, nós vamos andar assim e depois nós voltamos o gráfico assim. Embora você vai tecer normal, o gráfico tem que voltar. Aí depois para cá e depois para cá e assim por diante. Vou fazer a minha peça com o barbante número 6, o mesmo que estou usando para os treinos, e a agulha número 4. Mais uma vez, você vai usar a linha que você tem na sua casa. A linha e a agulha compatível, tá? Vou começar com as minhas 24 correntinhas, que eu posso começar, ou vou deixar uma pequena linha, um pequeno pedaço mesmo, apenas para o arremate. Nós vamos dar uma volta aqui e já vamos puxar. Ok? Nós podemos também fazer um E com os dedos, fazer a mesma coisa. O resultado é o mesmo. Aí você puxa. Eu já uso esse primeiro elo como uma correntinha. Você pode dar um nó aqui, assim sua peça já está fechada, e então começar a fazer as correntinhas a partir daqui, tá? Eu não gosto desse nó no início, mas muitas crocheteiras fazem dessa forma, e você veja da forma que você prefere, tá? Então, vamos fazer aqui as minhas 24 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Agora, não faça correntinhas muito apertadas, porque os pontos altos são mais largos do que as correntinhas. Então, você precisa fazer elas mais frouxas. Quando estamos iniciando no crochê, a gente não tem muito controle dessa tensão dos nossos pontos. Então, você pode fazer isso usando uma agulha mais grossa. Por exemplo, vou tecer com a agulha número 4, então, para fazer a minha base, eu vou usar a agulha 4,5. Era assim que eu fazia antes de ter o controle da tensão dos meus pontos. Aqui eu fiz 23 correntinhas. Mas por que você fez 23 correntinhas, Nanda? Você não falou que ia fazer 24? Sim, porque a maioria dos gráficos pede para você dar a altura do ponto alto com 3 correntinhas. Eu dou a altura do meu ponto alto com 2 correntinhas. Isso é questão de tensão de ponto, tá? Você vai precisar ver quantas correntinhas são necessárias para dar a altura do seu ponto. Então, aqui, eu vou pular 2 correntinhas e vou colocar na terceira, pegando lá na linha de trás, colocar o meu primeiro ponto alto, tá? Assim. Essas 3 correntinhas já contam como o meu primeiro ponto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos. O gráfico pede que façamos pontos altos em todas as correntinhas. Por isso que ele está com um monte de X ali. Então, nós vamos voltar
fazer pontos altos em todas as pontas de base. Finalizei a minha primeira carreira. Essa carreira está do lado direito. Olha como fica o acabamento quando a gente usa a terceira correntinha. Ela fica igual a de cima, tá? Então, aqui, eu tenho 22 pontos altos aqui. Lembrando que as primeiras correntinhas contam como o primeiro ponto. Agora, nós vamos virar a peça e vamos trabalhar no avesso. Você só vira. Para iniciar a segunda carreira, nós temos diversas formas. Uma delas é fazer 2 correntinhas, ou 3, se teu ponto alto tiver o tamanho de 3 correntinhas. Laço o ponto, pulo esse primeiro e vou no segundo. As correntinhas já contam como o primeiro ponto. Eu não gosto dessa maneira, porque fica esse buraco aqui. Mas se você for fazer um acabamento, passar um bico, pode ser uma opção. Outra forma é, vou segurar a minha linha. Aqui eu já coloco um ponto baixo, uma correntinha, e assim eu tenho a altura de um ponto alto. Vou no meu segundo ponto e já faço meu ponto alto. Assim eu tenho 2 pontos altos. Na volta, eu coloco a agulha nessa correntinha para fazer o ponto de cima e seguir a receita. E a maneira que eu tenho usado, que eu gosto mais, porque deixa esse acabamento aqui lateral bem retinho, porém é um pouco mais complicado, porque você já precisa dominar um pouco a técnica do ponto alto e saber qual é o tamanho do seu ponto. É assim, você alonga o teu ponto na altura do teu ponto alto. Olha só. Eu vou segurar a linha aqui, dar a volta na agulha. Tô segurando a linha, não solta essa linha aqui nunca. Opa. Venho na base, puxo minha linha, tenho os 3 aqui. Aí vou tirar 2, continuo segurando, hein? E agora, tiro essas 2. Pronto, meu ponto alto. E sigo normalmente. Ok? Então, aqui, ele faz a vez de um ponto alto. Vamos ver o que o nosso gráfico pede. Ali ele mostra um X. Nós sabemos pela legenda que um X significam 4 pontos altos. Então, faremos 4 pontos altos. Já temos 2. Vou colocar mais 2. Pronto. Aqui é como se fosse um X. O próximo é um quadrado vazio. Na legenda diz que nós temos que colocar um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Aqui está o erro da legenda. Se eu colocar um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto, como diz a legenda, nós vamos ter um erro na peça. Porque o crochê filé pede que você aproveite o último ponto do ponto anterior. Então, se aqui eu tenho 4 pontos, eu vou aproveitar esse último ponto. Então, na verdade, eu não preciso fazer um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Eu preciso fazer 2 pontos. 2 correntes, ó. Eu venho aqui já aproveitando esse último ponto alto. E aqui, mais um ponto alto. Certo? É mais simples do que parece, tá? Parece complicado, mas não é. É só você sempre aproveitar o último ponto. Então, na verdade, cada quadradinho daquele representa 3 pontos. O X, 3 pontos altos, aproveitando o ponto anterior. E o quadradinho representa 2 correntinhas e um ponto alto, aproveitando o último ponto anterior, certo? Ali eu tenho agora um X. Então, eu vou fazer o quê? 3 pontos altos, pois eu vou aproveitar
o ponto anterior. Por isso eu disse que essa peça é múltipla de 3 mais 1. Cada quadradinho representa 3 pontos. Então, a gente faz a quantidade de quadradinhos vezes o 3 mais 1. Porque esse 1 é que fecha o quarto ponto. Ok? Então, temos aqui o x, aqui 1 quadrado e aqui 1x. O próximo é novamente 1 quadrado. Então, faremos 2 correntes, 1 ponto alto. O seguinte, novamente, 1x. Então, 3 pontos altos. No próximo, novamente, 1 quadrado. 2 correntes. E 1 ponto alto. Tá vendo? Vocês conseguem ver o gráfico aqui? X quadrado, x quadrado, x quadrado. E o último é um x. Então, nós vamos colocar agora 4 pontos. Só que nós aproveitamos o x, o último ponto alto do ponto anterior. Cheguei no meu último ponto aqui, ó, que são as minhas correntinhas. Aqui, eu vou colocar por dentro, ó. Vendo que tem a correntinha na lateral? Então, eu coloco por dentro, laço. Esse ponto eu preciso dar uma leve alongada, porque ele é menor do que os outros. Você pode colocar um ponto alto alongado, que nós já aprendemos, fazendo uma correntinha, e depois um ponto, e ele já vai ficar certinho. Ok? Agora, nós vamos virar novamente. Estamos na terceira carreira, que é uma carreira no direito da peça. Então, você pode começar com as correntinhas, com o ponto baixo e com a correntinha, ou como falso ponto alto. Seguro, dou uma volta, não solto. Coloco, ó, tô soltando. Acabei soltando, mas a gente não consegue pegar de volta. Puxei, lacei, puxei. E pronto. Vou ajeitar aqui, porque ele fica um pouco frouxo. Mas não tem problema, tá? O que o meu gráfico mostra? Que aqui eu tenho que fazer um X em cima de X. Então, eu vou fazer ponto alto em cima de ponto alto. Vou fazer os 4 pontos. Porque aqui eu não tenho ponto para aproveitar do último, né? Como esse é o meu primeiro X. O gráfico mostra agora, novamente, um X. Então, eu vou aproveitar o ponto alto do último ponto e vou fazer isso aqui, ó. Só passei, ó, aqui no buraco, tá? Só passo e puxo. Ponto alto e ponto alto. Então, dentro desse buraco, eu vou colocar 2 pontos altos. E o terceiro, eu coloco em cima desse daqui. Existem outras formas de fazer crochê filé, tá? Essa é a maneira que eu mais gosto. Na sequência, temos mais um quadradinho. Então, vamos aproveitando o último ponto, fazendo duas correntinhas e um ponto alto. Pulei 2 de base, ó. E depois um X. Novamente, eu tenho um quadrado embaixo. Então, é só eu colocar a agulha, ó, e puxar. Coloco a agulha e puxo. E o meu último ponto alto fica no ponto alto seguinte. Viram? 2 pontos dentro do quadrado. O próximo,
um quadrado. Então, duas correntinhas e um ponto alto. Próximo um X, 2 pontos dentro do quadrado. E um ponto no ponto alto seguinte. Tá aqui os 4 pontos. E o próximo um X. Então, tem um X em cima de um X. Então, é só colocar ponto alto em cima de ponto alto. Pegando aqui no buraquinho, ó. Você tem que prestar atenção para pegar as duas linhas, tá? Aqui, ó. Essas duas linhas aqui. Ok? E aqui chegamos no nosso falso ponto alto. Vamos laçar. Olha aqui. Tá vendo que a gente tem essa linha e essa linha? Nós vamos passar por dentro delas. Então, eu vou puxar aqui. E eu vou colocar lá. Olha aqui a correntinha. E agora eu puxo. E faço o meu ponto alto. Não preciso alongar esse ponto, porque esse ponto já tem a altura de um ponto alto normal. E ele deixa a peça reta. Viram? Eu vou virar a peça e farei novamente o meu falso ponto alto. Giro. Opa. Coloco lá no primeiro ponto. Pronto. Meu gráfico novamente diz para eu fazer X em cima de X, pois esse gráfico tem uma borda, tá vendo? Então, todos esses pontos aqui, laterais, são X. Então, vamos fazer os 3 pontos altos. Na sequência nós temos novamente um quadradinho, 2 pontos. Pulo 2 de base, um ponto alto. Na sequência, novamente, um X. Então, 2 pontos em cima do quadradinho. E um ponto em cima do ponto alto. Novamente um quadradinho. Então, é 2 correntinhas e um ponto alto. Novamente um X. Duas correntinhas não, 2 pontos altos dentro do meu quadrado e um ponto alto. Novamente, um quadrado. 2 correntinhas, pulo 2 de base, um ponto. E finalizando a quarta carreira, nós temos um X. São 3 pontos. Aqui, ó. Tem novamente a minha falsa correntinha aqui. Que eu vou passar pelas duas. Vou puxar o meu ponto alto. Não preciso alongar, pois o ponto de baixo já tem o tamanho necessário. Ok? Viramos, alongamos. E fazemos o nosso falso ponto alto. Nosso X, pois no início, nós sempre temos um X neste gráfico, isso não é uma lei. E depois, mais um X. Então, 2 pontos. Um ponto alto em cima. Então, 2 pontos e um ponto alto. Vamos fingir que no gráfico tem 2 quadradinhos, uma sequência de 2 quadradinhos.
Então, nós vamos fazer 2 correntinhas e vou lá, ó, vou pular 2 de base, 1, 2, e vou colocar meu quadradinho. E temos novamente um quadradinho. Então, 2 correntinhas. Agora eu tenho que pular esse buraco, ou 2 de base, caso tivesse, e vou lá no próximo. Aí eu tenho um quadradinho em cima de um quadradinho. Tá vendo? E é assim, sempre aproveitando o ponto do ponto anterior. Ok? Vou desmanchar porque não é esse o gráfico. Aqui nós temos um X. Mais um quadradinho. Mais um X. Novamente um X. Com os meus últimos 3 pontos altos. Cheguei no meu falso ponto alto. Vou pegar aqui a minha falsa correntinha. Só esqueci da laçada, né? Pronto. Girei o meu trabalho. E agora estamos na nossa penúltima carreira. Que eu vou colocar o meu ponto alto. Vou fazer o meu X. Pois é isso que pede o meu gráfico. Próximo ponto, quadradinho. 2 correntes. Um ponto alto. Próximo, um X. Então, 2 pontos altos. E um ponto alto em cima de ponto alto. Novamente, um X, um quadradinho. Então, nós temos 2 correntes e um ponto alto. E novamente, um X. Esse é o gráfico mais simples do crochê filé. Eu acho que é um bom treino. O próximo é um quadradinho. Pulamos 2 de base. Fizemos nossas 2 correntes, pula 2 de base e um ponto alto. E por último, o nosso X. Vou fechar com os meus 3 pontos finais. E aqui está. Chegamos na nossa última carreira. Vamos virar. Ela é uma carreira ímpar, então nós estamos no lado direito da peça. Fazemos da mesma forma, alongamos o ponto, seguramos firme, damos uma volta, colocamos esse ponto. Puxo 2 e puxo 2. Agora, o gráfico nos pede para fazermos ponto alto em todos os pontos de base. Então, é só fazer novamente os 22 pontos que fizemos na primeira carreira. Tudo igualzinho. Ponto em cima de ponto, aonde tem um quadradinho, a gente coloca 2 pontos no espaço. No próximo, ponto em cima de ponto. Quadradinho, nós temos 2 pontos no espaço. Nosso falso ponto alto. Pronto.
peça está finalizada. Olha só. Como ela fica nas laterais. E a parte de cima fica igual à parte de baixo. É porque essa peça não tem desenho nenhum. E é uma pecinha que não serve para nada. Né? É só para treinar mesmo. Mas se fosse uma peça maior, ela estaria perfeita. Não precisaria nem de acabamento nas laterais. Fazer gráfico de crochê filé é muito simples, pois basta que você faça desenhos com os xizinhos. Pega uma folha quadriculada e faz os desenhos. Eu já fiz alguns, é bem divertido. E é gostoso você tecer uma peça que foi você que criou. Voltando. Cada quadradinho querem dizer 3 pontos. Então, você vai fazer os seus xizinhos e cada um significa 3 pontos. No final de todos eles, você coloca um ponto a mais para fechar o quadrado. Ok? Então, aqui nós temos 7x, então é 7 vezes o 3, 21, mais 1, 22. Não esqueça de acrescentar as correntinhas necessárias para subir o seu ponto. Não esqueça também que suas primeiras correntinhas, as correntinhas iniciais, contam como um ponto, ok? Nanda, eu não quero fazer gráfico. Não acho necessário também. Se você for no Google e escrever lá, gráficos no crochê filé, é isso aqui que você vai ver. Olha o tanto de gráfico disponível, gratuito, que tem nas redes sociais. Olha isso. Tudo isso aqui é crochê filé. Eu já fiz esse gráfico aqui. Eu não fiz um só, eu fiz vários. Olha que coisa linda. Isso aqui não é crochê filé, é bordado. Porém, a gente pode aproveitar alguns gráficos de bordado para o crochê filé também. É ponto cruz isso aqui. Olha que lindo. Olha esse aqui. Ah, ele fica horas perdido. Também já fiz esse daqui. Só que eu adaptei o gráfico, que é possível fazer. Opa, acabei clicando. Eu adaptei o gráfico. Eu não queria fazer interromper o gráfico. Se você ver, ele não é um gráfico inteiro. Mas eu fiz as bordas inteiras. Então, ele ficou um quadradinho ao invés de ficar essa pontinha. Só devagando, né? Contando pra vocês. Adoro. Olha que coisa linda. Esse aqui também é muito bonito. Adoro. Ai, que bonitinhos os elefantinhos. O que você precisa tomar cuidado quando você for pegar um gráfico? Principalmente no Pinterest. Pinterest é excelente para gráficos. Tanto os gráficos de crochê, quanto os gráficos de ponto cruz. Você precisa ficar atento apenas quando você abrir o gráfico, ele esteja bem visível, você consiga ver os pontos. Não só do crochê filé, tá? Todos os tipos de gráfico. Você precisa enxergar cada pontinho. Isso aqui a gente enxerga, não é muito fácil, mas a gente enxerga. Ó, aqui tem 3 xizinhos. Aí tem 2 quadradinhos. Depois mais um x, mais um quadrado. Então, você enxerga tudo bem certinho. E quando você salva também no celular, você consegue aumentar para ficar mais fácil a visualização. E é possível imprimir também. Só precisa ver que a impressão fique boa, que a gente consiga enxergar. Pois alguns gráficos, eles são borrados e você não enxerga o que precisa ser feito. Então, é isso. Você pode criar o seu gráfico, você pode baixar um gráfico. Você pode continuar essa peça também. Ao invés de interromper aqui e fechar, você pode subir ela por mais carreiras, pode aumentar as laterais, colocando mais quadradinhos, tá? Não esqueça que cada quadradinho são mais 3 pontos, ok? Fazer grande, vai dar para fazer um tapete, faz mais compridinho, coloca mais uns 5, 6 quadradinhos e continua subindo, dá para fazer um trilho de mesa. Inclusive, o primeiro tapete que eu fiz foi num gráfico assim, de crochê filé. Ficou horrível. Ok, finalizei a minha peça. O que eu faço agora? Arremata. Como que eu faço para arrematar? Vamos tirar um pedaço, cortar com dor no coração. Eu vou usar uma agulha de tapeceiro. A agulha de tapeceiro é uma ferramenta de trabalho, ok? Então, é importante que você invista em ferramentas de trabalho. Por enquanto, você vai conseguir fazer esse tipo de arremate com linha, com a sua agulha,
tá? Mas, se você puder comprar uma agulha de tapeceiro, inclusive de vários tamanhos diferentes, dependendo da linha que você usar, vai precisar de tamanhos diferentes. Então, nós vamos colocar aqui. Esse é o último ponto. Tá vendo que ele é um ponto fraco? Ele é um ponto que abre, ó. Tá vendo? Então, nós vamos voltar aqui. Opa. Vamos voltar aqui, ó. Só para prender esse ponto. Certo? Está preso agora. Agora eu venho, volto aqui, ó. Nesse ponto. E pronto. Tudo que a gente tem aqui é tentar fazer o desenho do ponto. Agora, eu não uso cola e não dou nó nas minhas peças. Por que nada? Meu ponto é apertado. Eu não preciso. Eu já lavei meus tapetes, máquina de lavar roupa, já esfreguei, já fiz de todo quanto é jeito. Não solta. Então, eu venho aqui e passo a minha agulha por dentro dos meus pontos. Mas eu passo por dentro mesmo. Eu estou rasgando os meus pontos, ó. Tá bom? Eu vou abrindo a tensão deles. A torção do ponto, tá? Faço isso assim. Faço aqui. Depois eu venho para alguns pontos aqui por baixo. Deixa eu passar aqui para baixo. Aqui eu não tô torcendo, não tô abrindo a torção, tá? Eu só tô passando mesmo. E depois lá embaixo, passo novamente. Assim, essa linha não vai sair daqui nunca. Caso você queira fazer nó ou colar, você vai vir aqui. Lembra que a gente tá tentando fazer o desenho do ponto novamente, para que fique bonitinho. Agora eu vou passar para cá. Essa parte nós temos que fazer, que é o desenho do ponto. Então, eu vou abrir a torção da minha linha, dividir ela. Como esse é barbante 06, então eu coloco 3 linhas para cá, 3 linhas para cá. Vou passar aqui por um ponto. E aqui eu dou o meu nó. Depois eu venho com essa linha. Vou passar aqui novamente, só um pouquinho. Vou cortar essa linha e aqui eu passo um pinguinho de cola. Cola pano, aquela cola branca de colar tecido normal, tá? No próximo vídeo, nós também faremos um gráfico, porém no crochê oval ou circular, porque eu ainda não escolhi o gráfico. Então, nós teremos a parte 3 desse como ler gráficos de crochê. Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!